Olá, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia neste início de semana. Veja agora as principais notícias do dia desta segunda-feira, 16 de dezembro. A Justiça condena 14 anos de prisão o autor dos disparos que mataram o cantor Jorge Moraes em 2022, no bairro do Jurunas, em Belém. Violência no trânsito. 2 motociclistas morrem em acidentes registrados em Castanhal e em Paragominas. Na capital, um homem morre atropelado ao atravessar a Avenida Rodolfo Chermon, no bairro da Marambaia. E no esporte, o Remo vence o último jogo do play-off e é campeão paraense de basquete. Tudo isso agora, aqui no JL2. Foi realizado hoje em Belém o julgamento do homem acusado de ser o autor dos disparos que mataram o cantor Jorge Moraes. O assassinato foi em agosto de 2022, no bairro do Jurunas. Mark Batista Gomes dos Santos sentou na cadeira dos réus nesta segunda-feira. Ele é acusado de ter assassinado o cantor de tecnobrega Jorge Moraes em agosto de 2022. Josenilton Cunha Pestana, conhecido como Jorge Moraes, tinha 37 anos. Ele foi assassinado dentro da casa onde morava, no Jurunas. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro prata chega até a casa do cantor. O homem desce e bate a porta dele. Ao atender o chamado, Jorge Moraes é alvejado com 4 tiros. Segundo a Promotoria de Justiça, o homem que efetuou os disparos é Mark Batista. Ele foi preso em Curuçá, no nordeste do estado, em 2023. Um ano depois da morte do cantor. O réu é acusado de homicídio qualificado. Se condenado, pode chegar a pegar 30 anos de prisão. A prova, nesse caso, ela é eminentemente pericial. Temos testemunhas que relatam o contexto do que ocorreu o homicídio, mas as provas periciais são contundentes. As imagens, a perícia de comparação humana e outras provas que serão apresentadas neste plenário trarão aos jurados um leque de segurança para que busquem a condenação ao final. Mas para a defesa de Mark, as provas apresentadas pela acusação são frágeis. Ele seria julgado junto com um co-réu chamado Denilson. E o Denilson foi impronunciado, o que significa que não existiram ou não existem nos autos provas suficientes para que ele fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular. O julgamento de Mark Batista não encerra o caso da morte do cantor Jorge Moraes. Ainda não se sabe ao certo a motivação do crime. Uma investigação continua sob sigilo para apurar o envolvimento de outras pessoas e para descobrir quem foi o mandante. Mark Batista Gomes Santos foi condenado a 14 anos de prisão. Em Parauapebas, no sudeste do estado, um policial penal foi preso por abusar sexualmente de 2 detentos dentro do presídio da cidade. A prisão em flagrante ocorreu nesse domingo. O policial, que não teve o nome divulgado, atuava na unidade prisional e estava no alojamento da cadeia pública de Parauapebas. Os crimes teriam sido cometidos contra 2 homens que estavam presos provisoriamente aguardando julgamento. As denúncias foram feitas pelos próprios detentos. O agente foi ouvido e detido logo em seguida. O caso está sendo investigado pela 20ª Seccional Urbana de Polícia, que segue aí apurando as circunstâncias do ocorrido. A direção da cadeia pública de Parauapebas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. O policial acusado de cometer os abusos foi transferido nesta segunda-feira para uma outra unidade prisional na região metropolitana de Belém. Um paraense foragido da justiça aqui no estado foi preso nesse final de semana em Manaus depois de participar do assalto a uma joalheria em um shopping no centro da capital amazonense. Durante a ação da quadrilha houve tiroteio e uma pessoa foi feita refém. Agora a polícia do Amazonas investiga a participação de outros paraenses na ação criminosa. Clenilton Lima, de 34 anos, foi preso por policiais da Rocan logo após o assalto à joalheria. Ele é o homem que aparece neste vídeo, segurando uma funcionária de uma loja do shopping. Uma equipe de policiamento a pé, nas proximidades ali do shopping, na entrada do shopping, visualizou essa situação, percebeu a correria e já deu ali o primeiro combate e solicitou apoio.
Chegamos dentro do shopping, para o perímetro, para as demais áreas ali afetadas e conseguimos fazer a detenção do indivíduo que estava em posse de arma de fogo e de parte da materialidade. Após a prisão, Clenilton foi trazido aqui para a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, no Alvorada, onde foi constatado que ele já era foragido da Justiça, no estado do Pará, e que estava em Manaus há pelo menos 20 dias. Clenilton ainda tentou enganar a polícia apresentando um documento falso. As informações preliminares indicam que pelo menos 8 pessoas participaram do crime. 3 ou 4 adentraram no shopping, os demais estavam para apoio. E a informação que a gente tem é que tem indivíduos de fora do estado, possivelmente do estado do Pará. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola, munição e uma mochila contendo joias roubadas. Também recuperou um veículo que os bandidos roubaram para tentar fugir no estacionamento do shopping. A Polícia Civil do Amazonas informou que Clenilton Lima é natural de Ananindeua e já cometeu outros roubos no Pará. Ele tem 2 mandados de prisão em aberto, um por integrar organização criminosa e outro voltado por causa de roubos majorados, que é quando ocorre alguma ação com violência excessiva. Pelo assalto à joalheria no shopping em Manaus, ele deve responder pelo crime de roubo triplamente qualificado e uso de documento falso. Com o criminoso foram encontradas joias, relógios, uma arma de fogo e munição. O Tribunal de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas não informaram quando o suspeito deve ser transferido para o estado do Pará. E a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar aqui para esse QR Code, que está agora aí na sua tela, ou cadastrar o número do nosso WhatsApp aí no seu telefone, é o 999430001. Aí é só mandar a sua mensagem, que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. A gente está esperando. E a seguir, estudo do Amazon traça as estimativas do desmatamento para o ano que vem e o Pará é um dos estados mais ameaçados. E os acidentes de trânsito registrados nos últimos dias na capital e no interior do estado, com vítimas, com mortes. Agora são 7h16. Você vê imagens ao vivo aqui da Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca em Belém. A gente percebe ali pelos tapumes, que a obra da Doca do Parque Linear está seguindo e também tem intervenção no trânsito aí por causa desse trabalho. Volto já. E olha só, em Altamira, na região sudoeste do Pará, um grupo de moradores fez uma manifestação contra a falta de água hoje à tarde. O protesto interditou parte da principal via de acesso ao aeroporto da cidade, que também é rota para o bairro Laranjeiras, afetado pelo desabastecimento. Os moradores usaram pneus, galhos e pedaços de madeira que foram queimados para bloquear a pista e impedir o tráfego de veículos. Eles se queixam que as interrupções no fornecimento são frequentes, mas a situação piorou nos últimos 30 dias. Segundo os manifestantes, nem carro-pipa estaria sendo enviado pelo município para amenizar a dificuldade das famílias. O protesto teve a finalidade de pressionar a prefeitura a tomar providências para normalizar o abastecimento no bairro Laranjeiras, onde vivem famílias reassentadas pela usina, pelo projeto Belo Monte. Nós tentamos contato, mas até o momento não tivemos resposta da prefeitura e nem da empresa Norte Energia. Um estudo do Amazon traçou as estimativas do desmatamento para o ano que vem e o Pará está entre os locais com mais registros. 2 áreas protegidas estão entre as mais ameaçadas. Na Amazônia, uma área de 6.500 quilômetros quadrados de floresta está sob risco de desmatamento em 2025. A estimativa é da plataforma Previsia do Amazon, que usa a inteligência artificial para mapear as áreas mais ameaçadas. A ferramenta analisa fatores como a abertura de estradas, desmatamentos anteriores e a presença de fogo. O estudo segue o calendário do desmatamento do governo federal, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Segundo a pesquisa, mais de 70% das áreas com maior risco de desmatamento estão em 3 estados: Pará, Mato Grosso e Amazonas. O Pará, a pecuária, continua sendo o principal vetor do desmatamento. No Mato Grosso, o agronegócio,
também a expansão do agronegócio. E no Amazonas, a gente tem observado que a pecuária e a grilagem de terras têm sido os dois vetores principais para o aumento do desmatamento. 2 áreas protegidas no Pará estão entre as mais ameaçadas: a terra indígena Caiapó e a área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, que é o território com mais áreas desmatadas na Amazônia há 4 anos. Os pesquisadores dizem que a previsão é conservadora, já que os dados não levam em conta o aumento de derrubadas e queimadas nos últimos meses. Os dados da plataforma mostram que a tecnologia pode ser uma aliada para proteger a floresta amazônica. Com essas informações, os órgãos ambientais podem se antecipar ao problema e intensificar as fiscalizações nas áreas mais vulneráveis. O estudo também recomenda um rigor maior para emitir licenças ambientais para atividades produtivas nos locais identificados. Essa informação também deve ser enviada para os produtores, para que eles estejam cientes que eles estão em áreas de alto risco de desmatamento e tomem as medidas necessárias para evitar esse desmatamento e, com isso, evitar embargos e processos sobre áreas que, porventura, possam vir a ser desmatadas. Antes, a gente olhava pelo retrovisor, via só o que já tinha acontecido. E agora, a gente olha para frente e faz uma previsão do que pode acontecer. E, a partir dessa informação, gerar a conscientização e contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Gerar conscientização e ações também, né, para proteger o nosso bioma. Olha, sexta-feira termina o prazo para o pagamento do 13º salário. E aí vai chegar esse dinheirinho na conta, o que é que você vai fazer com ele? Que tal quitar aquelas dívidas que estão incomodando tanto, né? Tem muita gente que perde o sono. Olha só, tem uma ação do PROCON, uma ação nacional, um mutirão nacional de renegociação de dívidas. E tem ação, inclusive, aqui em Belém. Os interessados podem aderir pela internet ou indo presencialmente aos PROCONs que participam da ação. A ação nacional começou hoje aqui em Belém. Ela vai até sexta-feira. Você pode ir na sede do PROCON, que fica ali na municipalidade. É muito importante para fazer essa negociação com a mediação do PROCON, porque vai facilitar justamente para que você consiga reduzir juros e multas. Pessoas que têm dívidas aí, né, com fornecimento de energia elétrica, com bancos, cartão de crédito. Vale muito a pena começar 2025 com um nome limpo, sem aquelas ligações que tanto incomodam. Então, mais detalhes, só acessar o G1 Pará, que está tudo explicadinho para você começar o ano aí livre de qualquer tipo de dívida. Olha, um motociclista que trabalhava com transporte de aplicativo morreu durante um acidente em Castanhal. Foi hoje. Uma mulher que estava na garupa ficou ferida. O acidente aconteceu no quilômetro 68 da BR-316, na zona urbana de Castanhal. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o condutor da moto seguia nesse trecho da BR-316, no sentido Castanhal-Santa Maria, quando foi surpreendido por um caminhão que trafegava no sentido contrário e fez um retorno na pista. Ele não teve tempo para frear nem desviar para evitar uma batida e acabou se chocando com a lateral do caminhão. A moto ficou presa debaixo do caminhão. O condutor, Washington Luiz, que trabalhava como motorista de aplicativo, não resistiu aos ferimentos. A mulher teve escoriações e fraturou uma das pernas. Ela foi imobilizada e levada para a UPA de Castanhal. Triste, né? Qualquer morte sempre é algo grave no trânsito. E de acordo com a Polícia Civil, vídeos de câmeras de monitoramento aí dessa área já foram coletados, além das testemunhas que serão ouvidas. O condutor do caminhão, que permaneceu no local do acidente, foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool no organismo. Ele também vai ser ouvido. Perícias foram solicitadas e um inquérito policial foi instaurado. Em Paragominas, no sudeste do estado, também foi registrada a morte de um motociclista. O acidente foi ontem à noite, na área urbana. Um ciclista também foi atingido e ficou ferido. Na frente do IML de Paragominas, familiares inconformados com a notícia da morte do comerciante Luciano de Souza, de 60 anos, vítima de acidente de trânsito. Ninguém espera isso, um familiar, um ente querido, ainda mais ele, uma pessoa sempre alegre, sempre prestativo, comunicativo com a população e até com seus amigos, né? Quem conhecia ele sabia que
podia contar com ele qualquer coisa, uma pessoa muito prestativa. O comerciante retornava para casa de moto pela Avenida dos Pioneiros, no bairro Nova Conquista, em Paragominas, quando sofreu o acidente. Testemunhas disseram à polícia militar que o motociclista teria perdido o controle da moto, invadiu o lado contrário da pista e atingiu o ciclista que estava no acostamento. Luciano bateu a cabeça no asfalto e morreu no local. O homem que estava na bicicleta teve vários ferimentos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional Público do Leste. O estado de saúde dele não foi divulgado. Um lado da pista precisou ser isolado para a realização da perícia. Equipes da Polícia Militar e agentes de trânsitos trabalharam para controlar o fluxo de veículos na via. Somente após o resultado da perícia será possível saber a causa do acidente. Violência no trânsito também na capital. Um homem morreu atropelado hoje na Avenida Rodolfo Schermon, no bairro da Marambaia. A gente vai falar ao vivo com a repórter Juliana Alvarez, que traz mais detalhes para a gente. Juliana está bem perto do local onde tudo aconteceu. Juliana, as imagens do carro, como ele ficou, realmente mostram o impacto da batida. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. Um acidente grave que aconteceu por volta das 6 horas da manhã aqui na Avenida Rodolfo Schermon, em frente a um conjunto residencial. Segundo testemunhas, o motorista de um carro de luxo dirigia em alta velocidade quando atingiu um senhor de 66 anos. As informações que nós temos é que este senhor, a vítima do acidente, tinha saído de casa para comprar o pão. Ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos. Quanto ao motorista desse carro de luxo, que estaria dirigindo em alta velocidade, ele prestou socorro à vítima, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado à seccional da Marambaia, prestou depoimento e depois foi liberado. Ele passou pelo teste de alcoolemia e o resultado deu negativo. Agora, olha só, além, é claro, dessa vítima, desse grave acidente, o poste também foi danificado, para a gente ver o impacto que esse carro vinha em alta direção. Então, foi realmente um acidente grave. A Polícia Científica do Pará está aguardando solicitação de perícias das autoridades particulares. Agora, João, só para situar vocês, a gente está aqui no que eu considero o meio do primeiro quarteirão da Rodolfo Schermon. Tem algumas vias aqui paralelas, mas é um estirão gigantesco que não tem um sinal de trânsito. Isso é muito importante dizer. E o tráfego de veículos aqui é intenso. A gente tem um sinal, um semáforo lá atrás. É claro que essa vítima foi surpreendida por um carro em alta velocidade, mas é muito importante a gente falar também sobre esse instrumento que ajuda o pedestre a ter mais segurança no trânsito. E não é o que a gente vê aqui na Rodolfo Schermon. Então, talvez esse acidente seja o sinal de alerta que as autoridades precisavam para dar mais atenção para esse trecho aqui da Marambaia, que é super movimentado e, infelizmente, não tem muita sinalização para quem anda por aqui. Então, fica aí o nosso alerta e a gente se solidariza, é claro, com a família dessa vítima, um senhor de 66 anos que saiu de casa para comprar um pão em mais uma manhã e acabou sendo vitimado por esse grave acidente, João. Muito obrigado, Juliana. Uma pessoa que teve a vida interrompida, por um absurdo, que é o excesso de velocidade, pela irresponsabilidade. E é uma pena que uma vida seja o preço para que alguém tome alguma providência. Bem, nós entramos em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém para saber sobre a situação, a questão da segurança aí nesse trecho da Rodolfo Schermon, e ainda não tivemos nenhuma resposta até esse momento. Obrigado, Juliana. Boa noite para você. E vejo depois do intervalo, o Remo conquista o título de campeão paraense de basquete em uma partida marcada por mais um grande atraso. Agora são 7 horas e 30 minutos, aqui temos imagens ao vivo da Avenida Mário Covas, em Belém. Trânsito tranquilo, o sinal está fechado ali na parte da avenida que leva para a BR-316. Voltamos já. João, eu e a sua mãe fomos amigos no passado. A gente não se vê há mais de 30 anos. Dona Neuza sempre criou o João sozinha, mas agora chegou a hora de contar a verdade. Você é filho do Edson. Hoje... Por
Por que a senhora escondeu isso de mim? Eu era uma mulher ferida. A senhora não pensou em mim, mãe. A senhora não pensou em mim. Volta por cima. Vem comigo conferir as histórias que só a Hidro pode contar. Presente em toda a cadeia de valor, ela está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos. Com atuação desde a extração e transporte da bauxita, passando pela reabilitação do meio ambiente até uma produção cada vez mais de baixo carbono. Mudar o jogo do alumínio é mudar para melhor o mundo ao seu redor. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Oi, eu sou o Blue e o Natal da Norte tá um presentão. Aí, galera, olha as ofertas e vem comigo. Bebedouro com refrigerador Esmaltec, só 149 mensais. Micro-ondas Midea por 49 mensais. Churrasqueira elétrica, só 14 mensais. Pratos de porcelana Tramontina com até 20% de desconto. Curtiu a dica? Então cola no Blue. Segue a gente e Feliz Natal! Operários que trabalham nas obras do Parque Linear da DOCA, ali na Avenida Visconde Souza Franco, protestaram hoje por causa do pagamento de benefícios. Outro problema recorrente na área é a dificuldade de motoristas e de pedestres para trafegarem pelo trecho. As buzinas viraram a trilha sonora de quem anda na Avenida Visconde de Souza Franco. No cruzamento com a Rua Jerônimo Pimentel, desde que o semáforo parou de funcionar, é como os motoristas avisam que vão avançar na pista. Com o trânsito lento, alguns motociclistas chegam a pegar a contramão, enquanto os pedestres tentam apenas atravessar. Todo dia atravesso aqui, é esse sinal. Mais de uma semana que já está. A gente não tem, olha, tem que esperar pela boa vontade dos outros, né? Tá esse transtorno horrível que a gente não consegue nem andar, nem o carro não espera a gente passar, é uma dificuldade imensa. Estou esperando aqui a boa vontade dos motoristas pararem para a gente passar, né? Na manhã desta segunda-feira, em outro trecho da via, com a Avenida Marechal Hermes, trabalhadores da obra da Nova DOCA fizeram uma interdição. Eles reivindicavam o pagamento do adicional por insalubridade, que estariam sem receber há pelo menos 4 meses. Foram horas de um longo congestionamento. Depois do protesto, houve uma negociação e o pagamento deve ser feito nesta quinta-feira. Ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco, existem alguns pontos de afunilamento. Onde antes passavam 3 carros, agora só um tem passagem. Toda essa falta de espaço tem dificultado a vida de quem dirige por aqui. Antigamente ainda tinha um pouquinho mais de espaço, agora, né, como está vendo, foi cortado pela metade e o espaço para a gente transitar. Aí fica bem difícil. O que resta é ter paciência. Muita paciência, sair com bastante antecedência para poder tentar chegar no seu local de destino. É espaço, é o semáforo e a sinalização, não tem sinalização, entendeu? Então, se tivesse pelo menos a sinalização, tivesse aí para ajudar a gente não estava passando por tudo isso, é de manhã, à tarde, à noite, muito complicado. As obras da Nova DOCA começaram em junho deste ano. O investimento de mais de 300 milhões de reais inclui a criação de um parque linear de sistema de drenagem e rede de esgoto. A previsão é que a obra seja concluída em 2025. Bem, a CEMOB informou que os semáforos da DOCA nas esquinas com as ruas Manuel Barata e Jerônimo Pimentel receberam ajustes na semana passada e o funcionamento foi normalizado. Ainda assim, será enviado novamente uma equipe técnica ao local para verificar se o semáforo voltou a apresentar alguma falha no funcionamento. Já a Secretaria de Obras Públicas do Pará afirmou que o consórcio responsável pela obra da Nova DOCA foi notificado e tomou as providências para atender às reivindicações dos trabalhadores. A CEOP reforçou que os pagamentos estão em dia junto ao consórcio. Agora a gente fala de esporte. O time da APAD de Belém enfrentou o Maringá do Paraná pela segunda rodada da Superliga B de vôlei masculino. A partida foi no sábado, no ginásio do SESI, no bairro do Marco, em Belém. A equipe da capital paraense venceu por 3-0. Essa foi a segunda vitória da APAD no campeonato. Na estreia, derrotou o Araucária, também do Paraná, pelo mesmo placar, em confronto fora de casa. O próximo desafio será no interior de Minas Gerais, no próximo sábado, contra o JF Vôlei.
Do vôlei agora para o basquete. Ontem à noite, no Mangueirão, o Remo conquistou o título do Campeonato Paraense. A partida começou com um atraso de 3 horas. Atraso na final do Campeonato Paraense de Basquete se tornou algo comum. No jogo 5, entre Remo e Paysandu, valendo o título estadual marcado para 6h30 da noite de domingo, mais uma situação inesperada que fez todos no Mangueirinho ficarem aguardando. Os times tiveram que esperar a chegada do árbitro paulista Renato Santos. O avião que trazia ele não pôde pousar em Belém na tarde de ontem por causa do mau tempo. Situação que incomodou os torcedores. A gente fica revoltado, né? Porque as federações elas pedem que as torcidas venham apoiar. E infelizmente a gente não está tendo esse retorno. Do último jogo eu cheguei 9 da noite, só teve o jogo meia-noite. Agora tranquilo, 1 hora de atraso, 2 horas é de menos. A gente vai lá. A hora que tiver o jogo a gente está torcendo para o nosso Leão. E aí o jeito foi ficar aguardando. Os jogadores aqueceram, depois as crianças ficaram brincando em quadra. Então Renato chegou. Foi para o vestiário trocar de roupa e depois de 3 horas de atraso, o jogo finalmente começou. O primeiro ponto foi do Paysandu, com o Dimitri, mas Dalacqua tratou de mostrar o que seria a noite. O Remo passou à frente no placar e aí começou a superioridade. O time azulino abriu boa vantagem para delírio da torcida. O primeiro quarto terminou 23-14 para o Remo. A vantagem do Leão seguiu de 9 pontos no fim do segundo quarto, 42-33. Na volta do intervalo, o Papão parecia que ia mudar a história do jogo. Só que o Remo logo equilibrou as ações, seguindo na frente do placar com 53-46. No último quarto da partida, era tudo ou nada para o Paysandu. O jogo foi ficando amarrado. Os azulinos foram administrando a vantagem. Restando menos de 40 segundos para acabar, o time bicolor tentava buscar uma estratégia para virar. Não teve jeito. Vitória do Remo por 70-60, sacramentando o título para os azulinos. Com uma campanha de superação, o Remo derrota o Paysandu na grande final e conquista o bicampeonato de basquete adulto. Título importante e inédito para o técnico Daniel. Ganhar é sempre muito bom, né? Então, já gostaria aqui de agradecer o Pará, Belém, o Remo, nossos torcedores, nossos atletas, dirigentes, foram muito bem. Eu só tenho que dar uma palavra para todos, é gratidão, né? Poder estar aqui e ganhar esse título. Como você viu aí pela festa, não resta dúvidas, né? Afinal, foi no Mangueirinho e não no Mangueirão. No Mangueirão rolou o último dia do Festival Psica, que é um dos maiores encontros da música da Amazônia. Esse evento arrastou uma multidão, olha só. Uma noite em que sons se encontraram e os diferentes estilos musicais se abraçaram. Os artistas se dividiram em 2 palcos dentro do Mangueirão. Estreando no Psica, Fafá de Belém contagiou o público com canções que marcaram gerações. Um dos nomes mais aguardados da noite foi o da cantora Lineker. A artista fez os fãs cantarem junto sucessos do álbum Caju. Enquanto você dorme, eu cheiro você. Ao todo, foram mais de 50 atrações ao longo dos 3 dias de festival. Agora a gente fala de um mercado que, além de gerar renda, também traz vagas temporárias. É o de lembrancinhas de Natal. As opções vão desde agendas até biscoitos, com uma decoração toda especial. A casa do Papai Noel parece de brinquedo, mas é toda feita de biscoito. Um presente para deixar o Natal mais doce. Tem também as latas de biscoito amanteigado no tema natalino, que é para ninguém ficar sem uma lembrancinha no final do ano. Aqui nessa loja são produzidos diariamente cerca de 50 quilos de biscoito artesanal. Mas os produtos não duram nem 2 dias nas prateleiras. Tamanha é a demanda na época do Natal. Para dar conta, eles precisam montar uma verdadeira força-tarefa.
Na fábrica, a concentração é para garantir o acabamento perfeito. Os biscoitos recebem o toque delicado do glacê. Daqui saem muitas encomendas feitas por empresas. Empresas procuram potes, árvores, casinhas, lembrancinhas com a logo das suas empresas. Agora as pessoas que vêm em loja procuram biscoito amanteigado, biscoito de chocolate, biscoito recheados. O faturamento da loja chega a dobrar em dezembro. O dinheiro a mais é usado para contratar ajuda extra, uma realidade presente em todo o setor do comércio. Só na região metropolitana de Belém, a expectativa é que cerca de 5.500 vagas temporárias sejam criadas para atender a demanda de fim de ano, 15% a mais do que no ano passado. Os maiores empregadores são lojas de departamento, supermercados e shopping centers. A Kathleen, por exemplo, foi contratada para reforçar a equipe de embalagem. Estava precisando, porque não dá para ficar parada, né? Eu tenho uma filha pequena também, aí é bom pagar as contas, ajeitar as coisas e se organizando. O trabalho também não para no estúdio gráfico da Camila. Agendas, calendários e garrafinhas personalizadas estão entre os principais pedidos dos clientes para o Natal. As empresas que contratam a gente querem retribuir os colaboradores, os fornecedores, os clientes, através desses presentes personalizados, né? Eu acho que transmite um afeto, né? Eles estreitam relações quando eles estão dando e eles estão falando assim, olha, obrigada por estar com a gente durante esse ano. Em dezembro, as encomendas triplicam. A montagem continua até no final de semana. Tudo para que o brinde chegue a tempo na confra da firma. É uma forma de retribuir o carinho aos nossos colaboradores. E todos os anos, na festa de Natal, a gente sempre dá um brinde para cada um dos colaboradores, bem como para familiares. Feliz Natal! Um brinde sempre é bom, né? E olha, foi um fim de semana muito especial para os moradores e principalmente para as crianças da comunidade quilombola Guajará-Mirim, no município do Acará. Eles receberam uma das visitas mais esperadas do ano. O ônibus com os voluntários de várias universidades traz muito. Traz esperança e cuidado. E a recepção, essa foi cheia de carinho. O projeto Futuro Brilhante já é realizado há 11 anos na comunidade quilombola Guajará-Mirim, no Acará. Quem um dia foi criança, hoje traz os irmãos. Tipo, a gente já não participa, mas não ganha mais brinquedo. Mas já tem outras crianças que já estão crescendo e já estão ganhando. E tipo, eu me sinto feliz. E foi um dia especial. Os voluntários de odontologia ensinaram a importância do cuidado do sorriso, algo que não faltou por aqui. Os médicos e os estudantes de medicina fizeram das salas de aula e do corredor da escola consultórios. Então a gente traz médicos de clínica médica, da família e comunidade. Nós trazemos medicamentos também para os médicos passarem a receita e esses pacientes já pegarem uns remédios aqui. O Futuro Brilhante ele é um grupo composto por estudantes de nível superior e profissionais. E o ano todo a gente trabalha com foco na prevenção da violência sexual, que ainda hoje vitimiza muitas crianças e adolescentes. E festa que é festa tem de ter sabor de celebração e presente para a criançada. Um dos momentos mais esperados do ano, não só para eles, mas para quem também se dedica a fazer a vida do próximo um pouco melhor. E a gente conta com sua ajuda também aqui na nossa campanha Natal Pai d'Égua para fazer a vida de tantas crianças bem mais feliz agora nesse final de ano, nesse Natal. Olha que nossa árvore está repleta de presentes e a gente reforça que você tem até sexta-feira, dia 20, para vir aqui à Avenida Nazaré, número 350, deixar o seu presente, que depois ele vai ser destinado a instituições que serão selecionadas para, com certeza, você aí em casa ver o sorriso que a gente vai mostrar aqui nos nossos telejornais de todas essas crianças que vão receber esses presentes tão especiais. Tem comentário, sua participação aqui no JL2, dá uma olhada. O Roberto Carvalho, lá de Coraci, está dizendo o seguinte: na Rodolfo Schermon, não há respeito nenhum para o pedestre. Só há uma faixa de pedestres em frente a uma lotérica que já está toda apagada. É um perigo tentar atravessar, principalmente no horário de pico. E ele diz que não há fiscalização. A denúncia do Roberto Carvalho, lá de Coraci, sobre a situação na Rodolfo Schermon. Ocorreu um grave acidente nas primeiras horas de hoje. Um pedestre morreu, quando estava ali atravessando. Foi atingido por um carro em alta velocidade. Márcia Potiguar, nós moradores dos conjuntos Mendara, Ipuã, Médici, que ficam
acompanha as margens da rodovia Rodolfo Schermann, da Avenida Rodolfo Schermann, sofremos com esse fluxo intenso de carros, a maioria em alta velocidade. É muito difícil atravessar com segurança. Pedestre não tem vez, arriscado principalmente para crianças e idosos. Muito obrigado pela denúncia, Márcia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na edição de hoje do JL2. Boa noite. Até amanhã. Toda manhã, no nosso